Resumo de Odonto, que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que eu gosto muito de falar, que é a respeito do clareamento dental. O clareamento, hoje em dia, ele vem sendo uma grande busca por pacientes e até mesmo por profissionais, tá? E é sobre ele que a gente vai falar hoje, sobre as principais diferenças e também para explicar para você, paciente, o que é e quais são as vantagens e desvantagens de cada um tipo de clareamento, o de consultório e o caseiro. Então, bora! Então, o clareamento é um procedimento estético que visa a remoção das manchas amareladas dos dentes, os deixando mais brancos, os deixando mais bonito. Então, o clareamento ele é uma técnica simples, segura, que, como a gente falou, pode ser feita tanto no consultório quanto em casa, que a gente chama de clareamento caseiro. Então, como a gente gosta sempre de falar aqui no nosso vídeo, a gente traz a história por trás do clareamento. Então, o clareamento, o tratamento, né, na verdade, de clareador, ele é datado desde o Egito Antigo, em que se fazia o uso de abrasivos, como vinagre e até mesmo urina, com o objetivo de clarear a estrutura dentária. Porém, em 1877, Chapel, com o uso de ácido oxálico, fez a remoção de várias pigmentações dentárias. Porém, só lá para 1989, né, a década praticamente 30 e poucos anos atrás, Hillwood e Heyman introduziram a técnica de clareamento dental, que é essa que a gente utiliza hoje, que é através do peróxido de carbamida a 10%, como agente clareador em moldeiras, e essa técnica, né, que é a técnica de clareamento caseiro, que é o peróxido de carbamida. Porém, hoje em dia, tiveram vários estudos, né, e hoje a gente tem vários tipos de ácidos diferentes que agem, vários tipos de peróxidos, né, na verdade, que agem para fazer o clareamento dental em diversas porcentagens. Então, tudo começou com o Hillman, né, e o Heywood, que usaram a porcentagem de 10%. Mas como é o mecanismo de ação do clareamento? Como é que ele age? A ação do agente clareador se dá por oxidação, onde os radicais livres, que promovem a quebra da pigmentação dentária, se tornam brancos. O peróxido de carbamida, aquele introduzido por Heywood e Hillman, esse se dissolve em peróxido de hidrogênio e ureia. Dessa forma, ele se decompõe em oxigênio e água, fazendo assim a ação do clareamento. Então, a consequência é que o gel clareador elimina os poros de esmalte, facilitando o contato de tecido com o meio externo e tornando mais suscetível a alimentos e variações de temperatura que possam sensibilizar a polpa pelos tubos dentinários. Então, como é que eu gosto de explicar para o paciente? Então, eu estudo, a gente, né, tá falando aqui para vocês, alunos, porque é importante a gente saber como realmente funciona. Mas na prática, eu gosto de explicar assim. A gente tem o esmalte, a dentina e a polpa, certo? Dentro da dentina, há túbulos dentinários, que são pequenos orifícios que se abrem, certo? Então, o clareamento, o peróxido, ele vai entrar dentro desse túbulo dentinário e vai abrir os poros, né? Que são os túbulos dentinários. Então, o que clareia, na verdade, não é o esmalte dental, é a dentina. Então, o clareamento, ele age de dentro para fora. Por isso que existem muitos ortodontistas que indicam o paciente que está fazendo uso de aparelho fazer enquanto está ainda usando o aparelho, porque ele não vai agir no esmalte, ele age de dentro para fora. Porém, o que leva ao escurecimento dentário? O que leva ao escurecimento dos dentes, na verdade? O que leva são vários tipos de coisas. Por exemplo, primeiro, mau uso de materiais no tratamento endodôntico, como presença de restos necróticos, acúmulo de material selador, ou até mesmo o tipo de obturador que foi usado para fazer o tratamento de canal. Então, gente, mas muito mesmo. Eu faço algumas facetas hoje em dia e eu vejo muitos pacientes que têm canais em dentes que são dentes escurecidos, e dentes escurecidos por tratamento endodôntico. Além disso, presenças, né, relacionadas à idade. Então, a idade, ela é um fator, tornando-se descoloridos com o tempo. Por quê? Porque há uma maior deposição de dentina secundária. E o esmalte, ele é translúcido. Então, se tem muita deposição de dentina secundária, então o esmalte que tem
que é translúcido, vai pegar a cor da dentina, o tornando amarelado. Amelogêneses imperfeitas, detinogêneses imperfeitas, fluorose dentária, a fluorose, ela causa, o manchamento dental. Traumas relacionados a acidentes, uso excessivo de medicamentos, como a tetraciclina, a alta ingestão de alimentos como cafés, chás, cigarros, corantes e um acúmulo excessivo de biofilme. Beleza, então quais são as técnicas de clareamento dental? Então, como a gente falou, existe a técnica de clareamento caseira e a de consultório. Ambas necessitam de um preparo prévio do meio bucal, como a remoção de cálculos, de trincas de esmalte, remoção de cáries, atentando mais para restaurações que não sofreram ação clareadora e podem se tornar mais frágeis com a redução das forças de união das resinas compostas. Então, a troca é recomendada entre 7 a 14 dias após o fim do clareamento, caso haja resina, nessa região. Então, beleza, vamos lá começar a falar sobre o clareamento de consultório. O clareamento de consultório, ele é realizado nas clínicas e usa maiores concentrações de gel, por exatamente ser feito em clínica. Então, o dentista ele tem mais controle, do que está acontecendo, se o ácido está queimando o paciente, se o paciente está sentindo sensibilidade, se ele pode tirar. Então, por isso que a gente usa em concentrações maiores, devido ao poder cáustico do gel. Então, é necessário que o profissional realize o isolamento gengival da área para não comprometer, a integridade dos tecidos moles, para não queimar, enfim. Os resultados, eles são visualizados entre 30 a 60 minutos após a aplicação. Porém, são necessárias algumas aplicações no intervalo de 7 dias, entre elas para o resultado final. Então, a gente recomenda, 3 sessões para ter um resultado satisfatório, principalmente pacientes que têm dentes muito amarelados. Como a gente falou, com intervalo de 7 a 14 dias. Para, assim, a gente ver também se o paciente não sente sensibilidade, ou então a hipersensibilidade, que foi o tema do nosso vídeo da semana passada. Vou deixar o link aqui no card para vocês. E existem géis que precisam de, no mínimo, 3 sessões para ter o resultado mais satisfatório. Então, a vantagem da técnica é a maior administração e o controle do material clareador, levando uma menor chance de agressão aos tecidos moles e a maior sucesso clínico, já que o profissional ele pode acompanhar o caso de perto, como a gente já acabou de falar. Porém, algumas desvantagens desse tipo de clareamento caseiro, desse tipo de clareamento de consultório, é porque ele geralmente tem um custo maior e um risco de sensibilidade pós-clareamento, porque a porcentagem do clareamento vai ser maior. Então, por isso, a sensibilidade do paciente pode ser maior. A gente geralmente cobra mais caro, mais caro sim, é um custo mais elevado do que um clareamento caseiro. Então, clareamento caseiro, eu sou muito fã do clareamento caseiro. Eu acho que assim, se você puder fazer o clareamento de consultório e ter uma moldeira em casa com um gelzinho, é muito bom, porque você vai poder, você tem ali o efeito, inicial do clareamento de consultório e você mantém em casa. Então, clareamento caseiro, a gente faz uso de moldeiras individuais, superior e inferior, em que o paciente é responsável pela aplicação do gel clareador, supervisionado pelo cirurgião dentista, que orienta e analisa se o procedimento está feito da maneira correta. Então, o tempo de aplicação e de tratamento varia de acordo com o fabricante, mas estão geralmente entre os 30 minutos a 2 horas diárias. Depende do grau de sensibilidade do paciente, depende do seu tempo. Então, são uma série de fatores que vai interferir, tá certo? E o tempo, ele pode ser de única ou dupla, no período de 2 a 6 semanas, o paciente pode usar 1 ou 2 vezes por dia, dependendo também do seu nível de sensibilidade. Então, destaca-se como vantagens o menor custo, então ele vai ter um custo bem menor do que se comparar ao clareamento de consultório, além de menores visitas ao consultório odontológico, então o paciente ele não vai ter que estar retornando, a você ou ao seu dentista 3, 4 vezes por um período. Possibilidade de sensibilidade, já que nesse procedimento a concentração do gel clareador é bem menor. E dos pontos positivos estão presentes o maior tempo para a recidiva de cor, a maior comodidade do paciente, porque ele pode estar realizando em casa. Então, é uma vantagem muito boa. E quais são os efeitos colaterais? Bom, devido à sua característica cáustica nos tecidos moles, o clareamento ele pode causar irritação ou queimaduras ao entrar em contato.
O esmalte dentário pode se tornar mais fraco temporariamente se houver uma ultrapassagem no ponto de saturação. Os materiais restauradores podem perder sua força de união, características ou sofrer deformações. E o efeito mais comum e presente é a sensibilidade pós-clareamento, que a gente falou desde lá do começo, né? E além disso, a dor espontânea pode durar de 48 horas ou mais, variando de leve a severa, dependendo muito do grau de sensibilidade do paciente. Mas, afinal de contas, como a gente pode aliviar a sensibilidade? Dessensibilizante aplicado sobre o esmalte dentário, antes da aplicação do gel clareador. Então, isso a gente fala em consultório, tá? Meu paciente, eu sei que ele é sensível, ele já relatou pra mim que ele tem sensibilidade, como eu posso ajudá-lo? Então, primeiro de tudo, dessensibilizante. Geralmente, em toda caixinha de gel clareador vem, mas se não vir, você também pode estar comprando separadamente e aplicando ali antes do gel clareador. Além de dentifrícios, dessensibilizantes, gomas de mascar modificadas. Então, no consultório odontológico, o profissional, ele pode fazer o uso de nitrato de potássio a 5% via moldeira ou até mesmo no próprio gel clareador. Além disso, o flu em gel, antes ou depois de iniciar o processo, de clareamento, também é indicado para que o paciente ele sinta menos sensibilidade, tá? E, além disso, a gente pode também citar a laser terapia. Então, o laser ele também ajuda muito naqueles pacientes pós-sensibilidade. Então, gente, vocês viram que existem várias coisas, várias camadas, em relação ao tratamento clareador. Esse vídeo nosso vai ficando por aqui. Espero muito que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, a decidir e saber mais sobre o clareamento. Façam, é seguro. Indiquem para os seus pacientes, é bom para o dentista financeiramente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveita também para deixar o like, para fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, assim como chegou para você. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Esse ano agora de 2025, nós estaremos com vídeos novos toda quinta-feira, às 10 da manhã, 10 a meio-dia, dependendo aí de como vai ser o restante do ano. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Temos shorts aqui todos os dias, tá bom? Um beijo. Valeu!